Hoje, o futuro do atendimento, de suporte a motor de crescimento e experiência. Nesta série especial do Debate no Café, para revelar o que realmente sustenta um atendimento que gera valor de verdade, estamos conversando com os autores do livro Excelência no Atendimento ao Cliente, os bastidores da operação. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. Eu sou o Márcio Oliveira, a gente tem aqui hoje a alegria de receber o Jacques e o Felipe, coautores também deste livro aqui, que já é uma referência do segmento de CX, de atendimento, de relacionamento. Você precisa ter esse livro. Na descrição do vídeo tem o link para você ir lá e adquirir, tá bom? E hoje o papo vai ser com essas duas feras aqui e com certeza vai ser mais uma aula no Debate no Café. É isso aí, tomamos um café? Para o papo de hoje, convidamos os coautores do livro, Felipe Mendes e Jacques Meyer. O Felipe escreveu o capítulo Atendimento como gerador de oportunidades comerciais e o Jacques assina o capítulo Omni, Data, IA e CX, a experiência inexplorada. Jacques, Felipe, sejam bem-vindos ao Debate no Café. Obrigado, Thiago. Obrigado, Márcio. Que alegria poder falar com o Felipe de novo. Nós que já fizemos várias coisas juntas, né, Felipe? Né, inclusive, fizemos pesquisas juntos para poder conhecer um pouco melhor todo esse processo. A gente já falava de omnicanalidade lá atrás e até hoje continua inexplorado. Bom, eu sou Jacques Meyer, eu sou diretor executivo de conhecimento do Grupo Padrão, que faz o Prêmio Consumidor Moderno, o CONA-REC. Toco hoje a CX Brain, que é a nossa skill tech orientada a gerar valor e experiência do cliente. Conduzo hoje todos os estudos que nós fazemos do Prêmio Consumidor Moderno, produzo vários relatórios de inteligência e dados para as empresas, somos responsáveis pelo mapa do CX e trabalho também, ajudo a empresa a destravar o valor em CX justamente a partir de cultura. Então, a gente faz todo um trabalho de cultura, de experiência do cliente nas organizações, para ajudá-las a encarar esse desafio que ainda hoje continuamos discutindo o que é omnicanalidade, não é, Felipe? É um prazer estar com vocês e também com o Thiago e com o Márcio. A gente já também fez coisas juntos e é interessante porque tem bastante literatura, né, sobre isso no mundo, assim. A gente está com esses livros, que eu achei esse livro de fato espetacular. Eu faço questão de mostrar de novo, né, a parte visual, ele é fácil de ler, né, assim. E você fala, caramba, por que se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz, né? Eu acho que essa discussão é uma discussão interessante sempre de levantar esses pontos, porque tanto a questão da omnicanalidade como um uso muito mais inteligente dessas informações riquíssimas que a gente tem, eu acho que são assuntos ainda não terminados. Eu acho que a gente ainda não terminou este capítulo de discussão, ainda que ele esteja há muito tempo, como o Jacques já comentou. Estou feliz da vida de ter um espaço nesse grupo de gente muito inteligente aí que escreveu o livro. Eu estava até lendo algumas partes hoje novamente para relembrar alguns aspectos. E a gente tem uma operação, hoje eu estou como presidente do Grupo Pizzi. O Grupo Pizzi atua no ecossistema de celulares. A gente tem um negócio que a gente acabou de comprar, inclusive, primeiro local que a gente vai falar disso, que é uma empresa de trading, né, que é uma empresa em que você vende os celulares para você dar como entrada, é quase que um meio de pagamento. Eu pego um celular e dou no varejo para trocar por outro, para comprar por outro. Depois a gente faz proteção do celular, se tem quebra de tela ou de produtos, e a gente também, junto com seguradoras parceiras, faz o seguro para roubo e furto, e depois a gente também aluga celulares com seguro para empresas que às vezes precisam, tanto empresas quanto pessoas que querem comprar um celular alugado e com seguro, né? E por que eu estou comentando tudo isso? Porque nós temos áreas de CX dentro, e isso é muito interessante porque hoje eu estou como réu de mim mesmo, de tanto ter falado sobre esse assunto junto com o Jacques. Hoje a gente tem uma área aqui interessante, a gente está muito bem no mercado em termos de relacionamento, em termos de responsividade, etc.
Mas eu também vejo aqui dentro da empresa essas dificuldades, a dificuldade da omnicanalidade, a dificuldade de usar isso de maneira um pouco mais ativa. Então hoje eu vou falar como autor e como presidente de um grupo que tem isso no coração. A gente é uma empresa de serviço no final, então eu estou sofrendo de mim mesmo, é muito legal, porque eu botei uma pressão aqui em mim mesmo. Maravilha, sofrendo de mim mesmo é ótimo. É, Eu acho que a gente tem aqui as duas melhores pessoas para falar disso, então, com muito conhecimento, muita experiência e bem provocadores. Conheço vocês dois, sei que vocês são bem provocadores também. Acho que a gente vai ter aqui uma oportunidade enorme de, então, entender por que será que o mercado não faz aquilo que a gente tanto fala, tanto tempo fala já, né? E eu queria começar, então, vocês falando, Felipe, Jacques, dos capítulos que cada um escreveu, assim, qual foi o grande objetivo? O que vocês queriam passar para o leitor? Qual a mensagem, a principal mensagem que vocês queriam passar com o capítulo de vocês? eu vou pegar por aqui rapidinho, porque a minha eu acho que ela é, ela é um pouco diferente nisso do resto do livro, porque a minha, acho que quando a Andrea, né, pensou esse livro, eu falei, André, tem uma coisa que rara vez a gente comenta, ou menos a gente comenta, eu acho, que é como a área de CX, de uma maneira ampla, a área de atendimento de uma maneira ampla, como ela pode ser um motor de geração de ideias de produtos, de aprimoramento de produtos, de serviços e afins. Eu tenho uma crença, e ela segue aqui na empresa que eu estou, que essa informação, esse contato direto, e eu trabalhei muitos anos com pesquisa de mercado, esse contato direto com o consumidor que o CX faz, não tem nenhum outro lugar que ele consiga informação de tamanha qualidade. E esse contato direto, e esse é um elemento que eu quero depois explorar aqui durante a nossa conversa, ele foi mudando com o tempo em relação ao que é contato direto, né? Hoje a gente tem muita possibilidade de ter contato direto digital. Parece uma coisa meio paradoxal, mas não. Eu consigo hoje, em muitos produtos e serviços já, observar o comportamento do cliente sem precisar conversar com ele. Então eu faço de alguma maneira um atendimento proativo e consigo muita informação para depois alimentar as áreas de produto, marketing, vendas e afins. Então, essa é a minha contribuição para esse livro, é justamente a visão comercial de uma área de atendimento ou CX. Maravilha. É uma visão de Muito ponte, bom, né? muito bom, Felipe. O meu objetivo, assim, a gente tem 3 anos. E quando eu comecei a escrever o capítulo, a gente estava com menos de 2, né? E eu já tive oportunidade de poder analisar muitas coisas, muitas reuniões, várias e várias entrevistas em profundidade que eu fiz com muitos executivos. A gente fez mais de 100 entrevistas no último ano, e entrevistas exploratórias, e uma coisa me incomodava profundamente, né? Que era a ideia de que fosse possível eu manter uma uniformidade, uma homogeneidade no tratamento do cliente oferecido ao cliente em diversos canais, que é o pressuposto da tal omnicanalidade. Mas o que me incomodava é que os clientes não são peças. Ops, dá para ver aqui? Não dá. Enfim, não são peças fixas, tá? Não são peças imóveis. Os clientes têm missões, motivações e momentos distintos. E muitas vezes eles vão usar uma missão, eles vão ter que cumprir essa missão, essa motivação, de diferentes formas, e para isso eles vão utilizar diferentes canais, porque o cliente é agnóstico de canal e assim por diante. E com a inteligência artificial, como bem falou o Felipe, abriu-se uma janela gigantesca de oportunidade de fazer com que a gente pudesse parar de fazer análises amostrais de interações para fazer análises totais e fornecer dados estruturados que pudessem, por sua vez, gerar insights acionáveis, o que, por sua vez, pode condicionar as empresas a aprimorar o seu processo de atendimento, o seu processo de experiência, colocando o cliente certo, no canal certo, na hora certa, com o dado certo. E é por isso que eu escrevi esse capítulo, justamente para tentar mostrar que hoje é possível transcender a ideia de omnicanalidade para uma ideia de datacanalidade, na qual o canal por si só
já convida o cliente a interagir com ele, porque o cliente saberá de antemão que aquele canal irá responder melhor àquela missão, àquela motivação e àquele momento dele. Vou só complementar algo que eu estava relendo também o capítulo do Jacques hoje, como sempre, muito bacana. E tem eu comecei a trabalhar em marketing em 90 e... não vou falar, mas em 90 e poucos. E marketing, pesquisa lá Não em se empolga, 93. Felipe, não se empolga. Mas faz aí 33 anos. Mas enfim, e eu lembro que lá atrás, as mídias tinham as suas características próprias, e o Jacques fala muito bem disso no livro. O que eu quero dizer com isso? Só para relembrar, o rádio tinha uma questão de proximidade, porque você ouvia, o jornal tinha uma questão de credibilidade, e assim por diante. Outros, cada Isso. meio tinha a sua psique, se a gente quiser dizer. Ele traz uma coisa em si mesmo. E eu achei muito bacana relembrar desse conceito quando eu vi o que o Jacques colocou, que é isso, né? A gente, quando eu falo no telefone, eu estou buscando um tipo de conforto. Quando eu falo por WhatsApp, eu estou buscando outro tipo de jornada. Então, só exemplificando, eu lembrei estava para te falar isso, eu lembrei desse elemento lá de trás. Hoje em dia as mídias meio que fundiram, né? Enfim, mas tem ainda uma coisa muito da psicologia própria, né? O que ele traz de referência, como ele te impacta A por ele característica do meio. existir. A característica do meio, né? Que a data canalidade leva um pouco essa questão, né? Ela tira essa coisa deste meio, né? Pelo que eu pude ler do teu capítulo, e devolve para os gestores a melhor forma de atuar naquele meio. Achei genial e relembrei desse conceito e queria agregar aqui. Maravilha, a gente já deu para entender para onde a gente vai aqui a profundidade. Então eu queria só fazer um brindezinho para a gente continuar Tchim, tchim. esquentando então. Tchim, brinde e É porque estamos aqui no outono, o clima mais fresco, né? uma coquinha zero. É, Perfeito. Márcio, não sei se você quer comentar, Não eu vai já for. tenho aqui o. Não, claro, primeiro que eu estou totalmente de acordo, né, com as palavras de vocês, que vocês colocam nos capítulos de vocês, né, nessa forma de pensar, essa omni data. E acho que tem uma questão também geracional, né, que no final, acho que o Felipe, na hora que você traz essa questão do telefone, eu acho que tem uma geração que está vindo que talvez enxergue até que o telefone já não é, né, uma chamada de voz, já não é tão importante quanto ela é, talvez, para um boomer, né, que prefere um atendimento mais, e entende que numa chamada telefônica vai ter um atendimento mais próximo, né? Mas eu só queria comentar isso, mas eu queria trazer um outro ponto. Como que vocês enxergam quando a gente tem um atendimento, a gente já está falando de um produto que já foi lançado, que já está no mercado, que as pessoas já tiveram uma experiência e que vão entrar em contato, já seja telefone, um e-mail, rede social, onde for, né? Como que isso se compõe com todas aquelas pesquisas que o Jacques já trouxe, né, que acabam nos ajudando a interpretar produto, mas também, de repente, um novo produto que a gente quer lançar, ou como aperfeiçoar aquilo que já existe, aperfeiçoar a experiência daquele cliente, né? Considerando essa visão muito particular e privilegiada de quem está no atendimento. Vou usar um exemplo real aqui, porque acho que isso vai em linha um pouco com o capítulo. É, um dos nossos negócios, como eu falei, é venda de aluguel de aparelho, né, celular. E nós estarmos em São Paulo, acho que eu estou em São Paulo pelo menos, ao estar em São Paulo e a gente conviver com os colegas, eu pessoalmente tenho um aparelho até bem antigo, mas as pessoas gostam muito do iPhone, né? Tem uma aura aí, né? E a gente então tinha muita locação de iPhone novo. E aí, em algum momento, a gente falou, poxa, se a gente começar a trabalhar mais com produto usado, mas totalmente recondicionado mesmo, a gente faz todo o reparo do produto e, mais uma vez, entrega com seguro, então, se tiver um problema, a pessoa devolve. Pô, tem hora só que a diferença de preço é abismal, né, entre um novo e um usado de qualquer produto. E aí a gente teve uma surpresa, porque o nível de busca foi muito maior do que a gente imaginava
mas muito maior, acabou rapidamente o estoque nosso de produtos recondicionados, e a gente ficou debatendo por que a gente errou tanto no número. E o ponto é porque o Brasil de verdade é muito diferente do Brasil do gerente de produto, do atendimento da agência, do criativo da agência e da pessoa de desenvolvimento de produto, né? Ah, mas Felipe, mas tem pesquisa para isso? Tem pesquisa para isso, ela consegue realmente refletir, mas como o Jacques falou, a pesquisa, ainda que ela é uma grande amostra do macro, né? Da grande intenção. Mas quando você começa a ramificar isso e distribuir esses produtos e esses serviços, você pega sutilezas que você não tinha pego lá atrás. E é aí que eu volto no ponto de você encontrar novos usos para produtos. Às vezes a pessoa te liga para falar assim, pô, eu usei o produto para tal coisa, ninguém estava pensando em usar o produto para uma coisa que a pessoa, quando trabalhei com maionese por muitos anos, as pessoas faziam coisas com maionese que não são nem divulgáveis aqui. Então são coisas que você descobre ali na escuta, e como é que a gente devolve isso para o mercado? Como é que a gente amplifica às vezes uma coisa escutada de poucas pessoas, mas que é uma mensagem muito interessante, muito instigante. Fala, caramba, olha que ideia bacana. E, mais uma vez, parafraseando Jacques, no digital mais ainda. Você começa a entender, né, através de muitas coisas hoje em dia, que as pessoas usam um feature do teu produto, do teu serviço, muito mais do que você imaginou. E você consegue dividir isso por os famosos cohorts aí, né? Por grupos de consumidor, né? Então, sei lá, você tem um software que é B2B, vai. Um bom cara de atendimento consegue, se ele faz isso de maneira proativa, falar, olha que barato. Essa pessoa que me ligou é da área de finanças, e finanças olha muito mais essa parte do sistema. Imagina que seja um ERP. Então, eu acho que a grande diferença é que é um mundo real. E que é diferente da Faria Lima, mais uma vez. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Se a gente confiar, acreditar e aceitar que o dado que vem da área de atendimento é o dado mais limpo possível, puta, eu acho que isso pode ser transformador em todas as organizações. Então, esse é um ponto-chave, porque a gente costuma dizer, né, o Brasil não conhece o Brasil. Esse é um país de renda média, tá? Uma das grandes características de um país como o nosso, e a gente tem que olhar para o nosso recorte, tá, com economias similares, tá? Eu estou falando de Indonésia, eu estou falando de Tailândia, eu estou falando de México, eu estou falando de Colômbia. Eu não posso me comparar à Noruega, à Suécia, não, porque na Suécia a política é assim. Não dá, pessoal. A Suécia é um país resolvido. Ela pode pensar em cidades inteligentes, tá? Ela pode pensar em eletrificação da frota, todas essas coisas lindas, sustentabilidade. Nós não podemos. 50% da nossa população não tem saneamento básico. Mas 69% da nossa população tem renda flutuante. Isso quer dizer o seguinte, que hoje o rapaz, ou a moçoila, está na classe B. Daqui a 2 semanas eles estão na classe D. E aí, como é que a gente faz então? Tá? O lance é que nós tendemos a olhar a pesquisa como se as pessoas, de novo, estivessem cristalizadas em prateleiras. E elas movem-se entre essas prateleiras o tempo inteiro. E para isso que hoje, de novo, a gente tem essa janela gigantesca de oportunidade de poder trabalhar, estruturar muito dado para poder encontrar essas granulações e prever movimentos de mercado a partir de cenários com um pouco mais de precisão. Tá? Uma das grandes coisas que sempre me incomodou também quando eu vi as famosas análises SWOT, ameaças, né, forças, fraquezas e tal, é porque você tinha aquela matriz bonitinha, aqueles quadrantes, aqueles itens todos ali enumerados e nenhuma estimativa. E nós, como gestores, temos que correr o risco da estimativa, skin in the game. Eu preciso correr o risco. Bom, o que vai acontecer se, por exemplo, eu tiver uma demanda reprimida e não percebi? O que eu tenho que fazer? E se eu errei muito a previsão de demanda e, na verdade, é muito menor do que eu previ? O que eu vou fazer? Qual o risco disso? Qual o risco daquilo? Qual a estimativa disso? Qual a estimativa daquilo? Esse é o compromisso que a gente tem que ter quando a gente fala de um Brasil que a gente não conhece. Por exemplo, uma das coisas mais legais que eu sempre conto quando eu estou numa palestra, né? Saindo da Faria Lima, a Faria Lima às vezes pode ser um ótimo exemplo.
Porque você vê a galera toda que está esperando um ônibus, tá? Tem um monte de gente ali esperando. Nós chega às 6 horas da tarde, tá todo mundo ali esperando os ônibus, aquele trânsito horroroso da Faria Lima, da Berrini, né? Por que a maior parte daquela galera está com um pacote de salgadinho na mão? Em Madrid, o Thiago não vai ver essas coisas, tá? Porque esse pessoal tem fome e vai demorar 3 horas para chegar em casa. E o pacote de salgadinho é algo que custa até R$ 10, que é o nível de tolerância que ele tem de gasto, pelo que ele ganha. Então esse é o Brasil real. E a gente precisa entender, de novo, quais são essas missões que a gente tem no dia a dia. E isso ajuda a gente a vender melhor, a prever melhor, a poder realmente colocar a nossa pele no jogo, tá? Correr o risco do jogo. Porque o Brasil, e o que o cliente sente, e ele corresponde, ele sempre diz isso, é que parece que nós não queremos conhecê-lo de fato. Eu só aproveitando isso que o Jacques comentou, o que a gente tem feito atualmente, a gente tem usado muito o outbound como uma medida de quando a gente vai fazer um teste, né? Quando a gente vai fazer um teste no digital, puta, é muito mais fácil, né? Teste AB, metade do tráfego vai para cá, metade vai para lá. Mas na vida real, o que eu achei de mais próximo é muitas vezes usar CX para discutir coisas, né? Pegar um cara que tem contato comigo e dizer, escuta, a gente pensou numa coisa sobre tal, o que você acha? De novo, não é uma pesquisa formal, mas muitas vezes te dá um primeiro feedback dizendo, tira isso aqui é uma puta bobagem, desculpa pela expressão, isso aqui é uma baita bobagem. Mas essa volta, como é uma volta desestruturada, essa volta com muita riqueza. Então esse exemplo, né, do salgadinho que o Jacques deu e outros tantos que permeiam isso, você consegue escutar dali e esse ouvido treinado consegue dizer, olha, a gente acha que o caminho é esse por causa disso. E o CX, quando está na mesa da diretoria, que nem sempre está, né? O atendimento, quando tem um representante ali, é uma coisa impressionante. A gente tem, por sorte, na maior parte das nossas reuniões, uma pessoa, e é instintivo para mim, talvez por ter escrito o livro, por gostar do assunto, começa aquela discussão e eu vou olhando como que ela se comporta. E chama a Tiesa, uma das nossas líderes, outra é o Felipe. E conforme a Tiesa ela vai fazendo assim, eu já sei que não, sabe? Falo, Tiesa, cara, você tá balançando a cabeça. Por que você não concorda? Ela fala, gente, assim, eu nunca ouvi isso nas ligações. Puta, quando ela fala isso, já me dá um gelo. Porque vai ser, não é possível que ela não tenha nunca escutado ou sentido isso. Então, mas, acho que essa aproximação não está só na pessoa que fala, mas muito no profissional. Eu acho que a valorização do profissional de atendimento de CX é como um repositório. Eu não sei como eles fazem, honestamente. Eu não sei se é porque eles conversam muito com os caras de nível 1, nível 2 de atendimento, mas a quantidade de informação e insight que tem na cabeça dessas pessoas é uma coisa brutal. E eu não vejo pessoas de atendimento em mesas de diretoria. Tudo bem, talvez alguns assuntos talvez não seja tão necessário, mas uma reunião de produto, uma reunião de inovação, que não tem uma pessoa de CX, de atendimento ou de CX na mesa, eu acho que está perdendo um valor enorme, porque, você tem alguém ali sentindo isso o tempo inteiro. Mas você sabe por que não tem? É muito simples, tá? Eu não estou querendo simplificar a questão, mas efetivamente isso é uma questão muito simples. Porque o CX faz uma figura maravilhosa no PowerPoint. Mas na mesa do board, tá? O que ocupa o centro é o caixa. Como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, um deles fica de lado, normalmente é o cliente, tá? Porque a questão toda, quando a gente coloca o âmbito da experiência, o escopo da experiência na mesa do board, ela vem como custo. Tá? E ela vem como custo porque é uma dificuldade muito grande de entender. E realmente, eu posso dizer, essa é uma ausência completa, e eu vou até escrever um livro sobre isso, porque é uma ausência completa. Todas as nossas empresas, em qualquer segmento, estão rigorosamente focadas em entender o detrator. Elas gastam uma energia monumental para entender o detrator. Nenhuma delas se dedica a entender por que diabos eu tenho um promotor. Porque eu tenho promotores. E se eu tenho promotores, eu estou fazendo coisas boas.
E aí é que vem, quando você descasca tudo que está em volta de um detrator, você vai ver um conjunto de circunstâncias que se combinaram em cima de uma causa que você sabe que é um problema. Já está lá o problema. Tá? E você já tem medidas para poder mitigar esse problema. Mas quando você escala isso, tá, para o promotor, você não tem nada. Ele está completamente esquecido. Ninguém sabe que é o promotor, ninguém sabe há quanto tempo ele é promotor, ninguém sabe por que ele é promotor, ninguém sabe se ele vai deixar de ser promotor, ninguém olha para o cara e o cara continua a seu serviço, porque é o cara que te dá recorrência, é o cara que te dá LTV, é o cara que te recompra, é o cara que aumenta o seu valor de contribuição, é o cara que te recomenda, e você não olha para ele. É o cara que gera o dinheiro, que é o que todo mundo quer discutir lá, não é? Pois Como que quer discutir o dinheiro sem discutir o cliente, que é quem gera o dinheiro. Pois é. Afinal, a empresa é feita para clientes, né? Não para o diretor, nem para o board, né? Então o que a gente precisa é começar a olhar para o promotor. Nós, na Sexpert, até criamos uma metodologia para fazer os caras entenderem quem são os promotores deles, porque ninguém sabe. É uma maluquice. Tá? E é claro, num país como o nosso, que tem tanto litígio, é até normal que o pessoal acabasse olhando para aquilo por causa de crise de credibilidade. Mas não existe uma crise de credibilidade quando você só tem camadas e circunstâncias envolvendo um problema pequeno que não é escalável. O que é escalável é o que você faz bem. Essa é a diferença. Tá? Então quando você, Felipe, e você, puta, ainda bem que você colocou duas pessoas para ouvir. Isso é genial, cara. E você, puta, tira o chapéu para você vai ter que contar isso aí no Conarec. Tá? Porque a questão toda é a seguinte: quando você coloca uma pessoa dessas, ela está te trazendo o dedo no pulso. É isso. Isso não tem preço. Não tem preço. Você sabe que, agora que você agregou isso daí, a gente, no caso dos promotores, né, ele muitas vezes ele atua um pouco pelo contrário, por isso que é muito difícil fazer essa análise, né? Porque a gente sabe realmente, a gente é treinado a analisar o detrator e o promotor menos. E o promotor, a gente dá por sentado quase, né? Como que assim, mas é isso aí mesmo. Quando eu fiz o promotor, eu fiz o meu trabalho. E do ponto de vista comercial, é justamente o cara que se empolgou por aquilo, é justamente o cara que de repente vai ser, né, um promotor de fato o que vai falar bem, mas achei o teu ponto super importante, porque conversar com o promotor não é a nossa principal preocupação mesmo. Eu estou falando agora, pensando aqui no meu, acabei de escrever aqui para uma delas, para ti, dizendo, quero uma análise de promotor na próxima reunião. Porque a gente não fala, a gente vai entender o que o cara... Posso te ajudar com isso, hein? Porque a gente Obrigado. tem uma metodologia incrível para análise de promotores. Obrigado, muito legal. E sobre essa coisa da possibilidade de ajudar, né? Eu acho que tem uma questão de característica também, só para fechar esse ponto e devolver para o Márcio e para o Thiago, que as pessoas que normalmente vão para a área de atendimento e área de CX, eu acho que elas não são naturalmente pessoas tão outspoken, aquelas pessoas que necessariamente, tá? Que às vezes são mais, às vezes, comunicativas, ou às vezes são pessoas que trabalham tanto com a parte número, dinheiro. Então eu acho que a gente tem a obrigação, se está numa mesa de diretoria, de ajudar com que aquela voz, que às vezes não é a mais forte, aquela forma de falar as coisas, que às vezes não é tão estruturada do ponto de vista financeiro, eu acho que é obrigação de algum diretor ali na mesa ou do presidente traduzir e dizer, peraí. Meu, Tiesa está falando tal coisa, porque às vezes é isso que você falou, o diretor financeiro fala, mas isso daí é tal coisa. Não, peraí. Não, vamos lá. A gente é uma empresa de serviço ou não? A gente é customer-centric ou não? Né? Porque só isso define, né? Se você falar assim, não, somos uma empresa voltada para o cliente, porra, e não tem a pessoa de atendimento na mesa? Ou quando ela fala, o cara vem e sobe em cima e fala, não, mas isso daí vai gerar custo? Não, calma, mas deve ter uma vantagem, né? Então eu só queria agregar sobre isso também, tem uma questão também cultural, e acho que é papel nosso, e acho que essa série de vocês, agradeço aí não só pela promoção do livro, mas também pelo debate, nós somos responsáveis, se estamos em posições de liderança, de garantir que esta voz seja ouvida, independente de gênero, independente de idade, independente do que for, é um papel nosso ser ativos nessa tradução até muitas vezes, só agregar isso antes de devolver para você.
Eu queria só colocar um ponto aqui, uma pergunta para o Jacques, mas para complementar isso. Muitas vezes eu acho que CX, e eu sinto isso na pele, principalmente em grandes corporações, e eu falo CX não operação, mas infelizmente muita empresa acha que CX é mais operação, experiência do cliente é mais operação, tem riqueza lá, mas não olha para aquilo, e ao mesmo tempo fala que é customer centric, mas não traz CX para a mesa da estratégia, para a discussão. Então acho que a gente precisa tirar um pouco o romantismo da coisa e falar, cara, CX é negócio, atendimento é negócio, a gente está falando de dinheiro, eu estou falando de quem traz dinheiro, eu estou falando de quem perde dinheiro, no final das contas é dinheiro, tem que estar na mesa do board ali, tem que estar discutindo ali. Eu acho que a provocação que você trouxe, Felipe, é fantástica, já que também, assim, precisa levantar essa, não é nem levantar bandeira, não é ativismo não, mas assim, precisa fazer o nível C-level nas empresas e entender o CEO, eu costumo falar, né, tem até um artigo que fala que experiência do cliente é papel do CEO, né, da mesma forma que cuidar do dinheiro é papel do CEO, mas está tudo conectado, as coisas não são separadas, ele precisa trazer essa consciência maior para o mercado. Agora, assim, Jaques, você fala um pouco que o cliente ele não busca mais, falando um pouco agora, vamos falar de experiência de momento, de comportamento, do momento das pessoas e que está mudando muito. A gente tem vários Brasis, a gente tem várias pessoas, vários níveis diferentes, vários perfis de públicos diferentes. A gente costuma colocar algumas caixinhas também, eu acho que isso é errado, porque o Brasil é muito grande, o comportamento de um jovem da capital não é o mesmo de um jovem do interior, ainda mais quando você vai para um grande interior, a gente vejo isso na prática aqui, nos trabalhos. Agora, o ponto é assim, você costuma falar que o cliente não busca mais conveniência ou rapidez, a gente ainda está muito em algumas empresas discutindo conveniência e rapidez, quando fala de experiência, mas acho que não é só isso. Você fala de contexto, de tempo, de esforço do cliente, eu falo de momento e motivo do cliente. Só que a gente vê muitas empresas investindo aí em canal, em tecnologia, encapsulando jornadas ainda. Como que você vê essa disrupção assim, entre o que o cliente quer, o que é valor, de fato gerar valor para o cliente versus o que na prática ainda está acontecendo? Boa pergunta. O que a gente observa é que a empresa, de maneira geral, ela se debruça do ponto de vista conceitual sobre a jornada do cliente. Mas o conceito hoje é mais amplo, porque, na verdade, quando a gente se debruça sobre o dia a dia do cliente, né, e a forma pela qual ele consome e faz suas escolhas, nós vemos que ele desempenha uma série de atividades. Por isso que eu sempre falo em missões. Quero comprar um carro. Então eu tenho a primeira missão, que carro eu vou comprar? Vou pesquisar sobre carros, vou pesquisar online, de repente eu começo a ver algumas opções, acho que eu devo experimentar esse carro, talvez eu deva fazer um test drive, mas aí eu tenho outra missão, que concessionária eu devo selecionar? Né? Por quê? E aí depois eu tenho outra missão, né? Preço, condição de pagamento, o tipo do atendimento que eu tive na loja, né? A revisão, o custo do seguro. Eu tenho uma série de atividades ao longo de uma cadeia de valor do cliente. E esse é o ponto crucial. Nós tendemos a considerar que o valor está apenas na transação final, quando, na verdade, o valor está espalhado e diluído nas diversas atividades. Então, a dificuldade, de maneira geral, dos gestores, de novo, é olhar para caixinhas estanques dentro de um raciocínio linear e sequencial. Hoje, com a digitalização, com o fato de vivermos numa transição de um modelo analógico sequencial, tá? Nós estamos indo para um modelo radial e simultâneo, com inputs e outputs acontecendo frequentemente o tempo todo. Desta forma, o que a gente precisa entender é que, nesta cadeia de valor, o cliente atribui valores a cada uma das atividades. Por isso que ele pode chegar ao final, na transação,
e desistir. Abandonei o carrinho. Por quê? Porque ao chegar ali, eu senti que eu perdi valor ao longo dessa cadeia. Ninguém olha para isso. As pessoas estão olhando apenas para o preço final. Definem um preço final. É como cobrar assinatura, né? Esse é outro artigo que eu estou preparando, que vai ser uma bomba, porque eu vou mostrar que, por incrível que pareça, tecnologia hoje é inflacionária. Ela gera inflação. Na medida em que os custos que ela embarca em produtos, serviços e assim por diante avançam numa velocidade muito maior do que a capacidade da empresa de vender e do cliente de ter renda. E as pessoas não percebem isso. Por quê? Porque elas olham apenas para a parte final e esquecem do valor diluído ao longo da jornada. E há muito momento de erosão de valor nas jornadas. E é isso que a gente precisa aprender a dizer. Quando você fala que é negócio, sim, cliente é negócio. Quantos de nós estamos realmente dispostos a olhar o negócio atividade a atividade? A atividade não é só o fim, a atividade não é só o atendimento, a atividade é um todo. E há muitas subatividades que a gente precisa analisar. Há atividades que eu posso expurgar, há atividades que não têm valor nenhum, ao qual eu atribuo um valor imenso, e que, na verdade, não querem dizer absolutamente nada para o cliente. E a gente não olha. Tá? Adorei, porque me lembrei de uma coisa que a gente teve uma discussão na diretoria faz umas 3 semanas. No nosso processo de um dos negócios lá que a gente faz a regulação do sinistro. O nome é horrível de seguradora, mas a regulação do sinistro. E CX trouxe o seguinte questão, falou, ó, a gente está super bem avaliado, mas tem um ponto que às vezes as pessoas pedem um pouco mais de informação durante o processo, tá? Informação durante o processo. Você sabe bem o que está, quanto tempo vai ser atendida com um novo celular ou com o celular reparado. Tal. Beleza. E aí, eu falei, pô, mas por que a gente não tem isso, né? Porque eu cheguei na companhia faz 6 meses. Putz, a gente nunca parou para desenvolver, tá bom. Aí, óbvio, minha pergunta falando de tecnologia, viro pro líder de tech e falo, cara, e aí? Por que a gente nunca desenvolveu isso? Me parece óbvio, sendo uma empresa de serviço, customer centric. Falei, cara, aqui não é a gente não consegue gerar um business case disso. Porque, claro, a gente faz priorização do roadmap de tecnologia, de novas, com algum retorno, né? Então, eu vou investir 3 mil reais de horas, 10 mil, 30 mil, e espero um retorno de X. Aí você fala, porra, mas dá para eu criar um caso que dê um número? Poderia fazer isso, mas precisa. Não é óbvio que, ao ter uma melhor experiência, óbvio decidir também, mas que ao ter uma melhor experiência, esse cara vai estar mais contente com o processo e, portanto, a chance dele querer renovar aquele seguro da seguradora ou a proteção conosco tem mais chance, né? Só que até eu conseguir medir isso, puta, não dá para esperar, porque eu vou ter que fazer um loop perfeito, eu só vou saber que aquilo deu mais impacto antes. Mas perceba que, voltando no ponto do Márcio, eu só coloquei isso no roadmap por ser presidente e por acreditar nisso. Porque era muito provável que a gente dissesse, Felipe, a gente está com 8 prioridades, todas elas têm receita junto com elas. Essa não tem receita adicionada. E isso pararia, né? Então, vivemos isso há 3 semanas, exatamente os 2 pontos, tanto do Márcio quanto do Jaque, que não sairiam se não houvesse uma crença muito grande nisso, porque, de novo, mensurar esse impacto dá um trabalho tão grande que precisa falar, depois a gente vê isso. Então, tem esse terceiro elemento, os retornos de investimento de tech. Eu sei que não era o ponto que você comentou, já que o ponto é que tech anda muito mais rápido que o outro, mas mesmo a priorização de roadmap de tech para CX, o atendimento, tem esse problema mais aí no momento também da definição. É verdade. Eu quero... Márcio, quer comentar? Você ia falar? Não, acho que o Jacques trouxe em algum momento aqui escalar, né? Escalar, vamos pegar o produto correto, vamos pegar o promotor e vamos escalar o produto. Acho que tem o escalar aí nesse caso, bem empregado no sentido de, né, crescer o negócio. Acho que tem um outro lado, também vinculando com essa questão de tecnologia que vocês trouxeram, que é permitir que se escale a tecnologia para você ter, né, mais eficiência, por exemplo, num atendimento, e a gente pode sim, com essa velocidade, corroer a experiência do nosso cliente, né, transformar numa pior experiência.
Como que vocês enxergam essa tecnologia que vai tão rápido? Porque eu lembro, quando eu comecei a trabalhar lá em 2000, né, numa telecom, e falando de predição de churn, a gente falava, né? Acho que a gente tem muito mais tecnologia hoje para fazer essa leitura. Como que vocês entendem, né, essa acelerar para eu ganhar eficiência versus conseguir fazer uma predição de que, opa, eu estou entregando uma qualidade pior no meu atendimento e do meu produto no final, né? Como que vocês leem isso? Posso? Pode, por favor, amigo. Bom, você tocou num ponto visceral, que é o churn. Para toda e qualquer empresa, eu diria que hoje nada é mais importante do que o churn, porque custo de aquisição de cliente só aumenta. E só vai aumentar justamente porque eu embarco tecnologia em cima disso, tecnologia inflacionária. Tá? E o cliente, por sua vez, vai procurar sempre um preço menor, porque ele, em algum momento, em algum delta, ele fala, opa, preciso maneirar com isso aqui. É o que está, por exemplo, acontecendo com a Netflix, mercado americano, tá? Com muita gente hoje querendo abandonar, tá? Porque o preço da assinatura hoje, para você ter uma ideia, tá? Uma assinatura familiar de Netflix supera $350 ao ano, o que é um absurdo por todos os parâmetros que se queira considerar. Tá? Então, se você tem Netflix, você tem Max, você tem Disney e o Diabo 4, você vai chegar, quando você vai ver, você tem $2.000 por ano gastos só com assinatura de streaming. Na verdade, a conta é essa, né? A conta não é só do Netflix, a conta você compara tudo que você tem, aí depois você vai escolher qual que você vai cortar, né? É isso, então, quer dizer, é uma maluquice. Aí você vai falar, poxa, mas como é que a gente consegue controlar a tecnologia? O problema todo é o que eu chamo de paradoxo da escala. O Felipe vai gostar disso. Tá? O que é o paradoxo da escala? Existe um momento no qual o seu crescimento de base de clientes começa a comprometer o seu EBITDA, porque a gestão da base começa a custar tanto que você não sabe qual o caminho a ser seguido. Eu priorizo a experiência, eu cuido da credibilidade, eu embarco mais tecnologia, eu coloco bot. O que eu faço? Porque o custo de gestão desse cliente está insuportável. Tá? Vira uma linha de custo enorme no dia a dia. Então, como é que você consegue criar processos, criar um modelo que faz com que você consiga superar o paradoxo da escala? Essa é a chave toda daquilo que você está perguntando, Thiago. Tá? E ainda, eu vou te dizer, existem pouquíssimas empresas hoje, e particularmente a grande maioria delas está na economia digital ou nasceram puramente digitais, que aprenderam a jogar esse jogo, que superam o paradoxo da escala. Porque, na verdade, elas jogam outro jogo. Elas não têm o legado por trás, elas não têm os pontos físicos por trás, elas não têm toda uma constituição de canal antigo e tecnologias assimétricas entre si, tá? Que, por sua vez, custam muito para serem mantidas. Então, a orquestração do negócio é muito complexo hoje, por exemplo, para um banco tradicional em relação a um banco digital. Porque esse banco digital é capaz de fazer um rollout da operação dele para 120 países em 6 meses de forma smooth. Você nem sente. Porque ela consegue superar o paradoxo da escala e ela aprendeu a jogar outro jogo. Nesse jogo que ela joga, ela consegue oferecer conveniência e agilidade numa velocidade impensável para quem é da economia tradicional. E aí você tem o dilema, o que eu faço com o meu legado? Eu vou ter que ficar desalienando? Pô, mas isso custa também. E as pessoas, né? E o histórico? E os clientes que eu tenho que já estão acostumados com aquele legado? O que eu faço com eles? São escolhas dificílimas de serem feitas. Tá? Mas, em algum momento, elas precisarão ser feitas. Por quê? Porque, como eu disse, estamos num momento de transição de um modelo linear e sequencial para um modelo radial e simultâneo. E isto vai cobrar um preço alto da maior parte das empresas que não pensarem em como vão oferecer essa conveniência para clientes. E detalhe, essa conveniência tem níveis diferentes de acordo com perfis, missões, momentos e motivações.
aproveitando a última parte, que acho que depois quero voltar na outra, que é maior. A gente mede NPS, lógico, dos serviços, né, que a gente faz aqui, e o nosso NPS é muito direcionado por tempo de espera entre você mandar o teu celular para reparar e voltar. Faz sentido, né? E assim, a nossa diferença de tempo do Pará para São Paulo é muito grande, lógico. A gente atende em tempos diferentes e o NPS é o mesmo, né? Então, assim, a expectativa, quem está lá sabe que vai demorar mais, né? Portanto, só como uma curiosidade. Mas voltando no ponto já que adorei o paradoxo da escala. Tem vários elementos isso aí. O primeiro é muito caro. O legado é muito caro, né? Então, e é mais uma conta muito difícil de fazer, que é, paro tudo para limpar esse legado e vai me custar milhões, que eu provavelmente vou recuperar lá na frente, né? Então você tem que fazer aqueles cenários de não fazer, né? Quanto custa não fazer? E o não fazer, ele é muito relativo, né? Você pode dizer assim, se eu não fizer, como o banco que ele comentou, um banco digital pode roubar tantos clientes. Mas até quantos eles podem roubar, né? Até tanto. Só que é muito difícil aceitar isso como empresa, né? Pô, mas está dizendo então que a gente vai perder tanto? Não, mas aí, aí... então? Então, isso aconteceu, né, quando de repente, né, ofereceram o Nubank lá por um bancão, por 10 milhões. Falou, não, imagina, nós temos o nosso aqui. Pois é, o nosso deles sumiu e o banquinho hoje tem 115 milhões de clientes. Exatamente. Então, essa coisa é outra dificuldade, né? O cenário do não fazer é um cenário mais difícil de explicar, né? Muitas vezes, né? O custo de não fazer. Então, eu acho que tem mais um elemento importante aqui no comentário, que tem um minuto, quando você trabalha num negócio que tem um pouco mais tradicional, para assim dizer, o analógico, né? Você tem escalas, né? Então você conquista 100 mil clientes e consegue esticar a corda. Só que dos 100 mil para os 101 mil, cara, o custo que você tem para atender é enorme, se você quiser fazer bem feito. Aí você puxa mais a corda. E aí, quando ela estoura, fica quase que impagável. O ideal, e até tem livros sobre isso, teorias, né? Que os crescimentos deveriam ser feitos em escala, né? Você topa uma coisa, você reinveste, até perde um pouco de dinheiro, aí você cresce de novo, reinveste. Eu estou dizendo porque a gente está vivendo isso, a gente está tendo que investir muito agora, porque talvez em algum momento a gente pudesse ter investido mais em algumas coisas de base e não fizemos. Então, estou vivendo na prática o tal do paradoxo da escala. Tem uma hora que você tem que botar muita grana para corrigir. E, cara, e é muita grana, porque você vai puxando os novelos, né? E porque nesses 100 mil era atendido com coisas que são meio puxadinhos ali, né? Porque você fala, isso aqui dá para corrigir, isso aqui dá para fazer na mão, isso aqui tem um Excel. E tem uma hora que fica insustentável, como o Jacques bem falou. E agora com o IA, e esse paradoxo da escala com a IA? Você sabe que, só para Pensando somar que sobre isso, tem coisa que atrapalha e tem coisa que ajuda. Eu acho que a grande maioria das empresas não estão nem preparadas ainda em termos de estrutura, processo, principalmente essas que não são digitais. Mas, enfim, e aí? ajuda pacas, né? Mas assim, olha que interessante. Desses débitos, tem os débitos técnicos, né, que é muito chamado em IA, mas um dos grandes débitos para uma boa IA é uma boa qualidade de base de dados, né? Enfim, é o óbvio aqui, mas só para relembrar. Não precisa falar porque as pessoas não sabem. Não, então, dizem, né, que 85% é limpeza de dados, né, o tal dos engenheiros de dados que montam essas bases. Cara, isso é caríssimo, porque, mais uma vez, as expressões que o Jacques usou, você vai pegando esses sistemas que vão sendo comprados, juntados, eles estão todos partes de algo que parece que funciona. Mas a hora que você mergulha e fala assim, mas eu quero entender isso. Cara, mas isso aí a gente consegue, mas tem que pegar a base daqui que sobe pro Tableau que desce e alimenta o outro sistema. Então, é, é muito caro. Nem é criar o algoritmo, nem é nada. É fazer uma base de dados organizada numa empresa que não nasceu com esse pensamento. E, de novo, a gente aqui tem uma InsurTech, nasceu já com pensamento moderno e já é caro. Eu imagino que uma empresa que não é alguma coisa tech, cara, vira quase impossível. Por isso que estão falando agora o IA não traz retorno. Porque os caras querem fazer algo para falar para investidor, que fez, Exato. pega uma base ferrada, joga o IA, pergunta, e fala, agora estamos numa organização agêntica. Tudo bem, tem coisa que não precisa de boas bases de dados para fazer agêntico, a gente ajuda a ver isso. Mas aí o cara não recebe retorno. E aí fala que o problema é porque a IA é bolha. Não é, porra, é óbvio que funciona. Não preciso pensar para saber que funciona. Mas é caro e dá muito mais trabalho do que parece. Porque
há todo o aspecto cultural, né? Nós dificilmente colocamos, né, Felipe, maravilhoso, né, pôde colocar as pessoas de CX dentro da mesa. E realmente, e em organizações onde a gente fez trabalhos de cultura, a gente percebia como havia uma desconexão completa entre a área de CX de atendimento com as demais áreas. E eles alimentando as áreas com uma série de informações que se perdiam pelo caminho por conta de sistemas ineficientes, de processos errôneos, de empresas orientadas a produto, enfim. Tá? E os nossos trabalhos, normalmente, o que a gente faz? Tem uma coisa muito engraçada, né? Quando a gente faz as entrevistas exploratórias, a gente desenha o perfil do cliente representado pelos executivos da empresa. Vocês juntos formam este cliente aqui. Só que o seu cliente é esse aqui. Não vai dar certo, porque o seu mindset não casa com aquele. Cara, isso é um choque. Isto é um choque. Então, a questão toda não é a inteligência artificial, tá? É óbvio que, quando a gente fala em business outcome, ou seja, o que você quer prioridade, o que você quer de tarefa que ela execute? Vamos lembrar que ela é uma tarefeira, ok? É uma excelente tarefeira, tá? Ela é capaz de realmente estruturar e fazer tarefas uma velocidade que nós 5 juntos não conseguiremos fazer na velocidade que ela faz, mas nem perto disso, tá? Mas o que falta? Tem 3 características essenciais para quando você lida com IA. Tá? Primeira, você tem que ser crítico, mortalmente crítico. 2, você precisa ter repertório, porque senão a IA te embroma. 3, você precisa fazer a curadoria daquilo. Aí eu pergunto, quantas pessoas nas organizações têm estas soft skills? Perceba que a gente está saindo de um tipo de organização técnica, de novo, daquele tipo linear e sequencial, para o modelo radial e simultâneo, onde a técnica vale menos que a sua capacidade humana de gerar repertório, curadoria, de você calibrar aquilo que a IA está fazendo com visão crítica. Por isso que eu estou falando, é outro jogo. Nós precisamos aprender a jogar esse jogo. E aí a gente tem que ser humilde para dizer, cara, preciso reaprender. Tenho que jogar boa parte do que eu sei fora, tá? Uma parte do que eu tenho de técnica é bom, é válido, mas eu preciso agregar essa técnica com aspectos muito humanos para poder lidar com essa IA, porque senão eu vou simplesmente... Vamos lá. A IA como coadjuvante é uma ilusão. Ela não é uma coadjuvante, tá? Ela sim, ela tem a capacidade de suportar decisões e pior, quando você chega e fala, não, mas eu fiz isso na IA, isso quer dizer o seguinte, que ela não admite o contraditório. Pombas! Mas o que nós precisamos mais quando a gente lida com IA é do contraditório, da crítica, da curadoria. Senão, a gente se submete ao sistema. E não é o sistema que pode prevalecer, porque nós ainda estamos fazendo negócios para humanos. Sem dúvida. Sobre esse... Desculpa, Thiago, te interrompi. Não, o que eu ia comentar é essa coisa do elemento cultural, né? Outro dia, a gente ia investir numa coisa específica para CX aqui, e eu parei esse investimento porque a pergunta que eu fiz a gente não soube responder na mesa, que era, ok, vou organizar esses dados, que perguntas eu quero fazer? Vocês podem me listar 5 perguntas para quando isso estiver organizado? E a gente não sabia perguntar, a gente não sabia quais perguntas a gente queria fazer. Então, eu acredito que tem gente fazendo o trabalho direitinho, fazendo a coisa dos dados, organizando, mas na hora que aquilo ficar pronto, você não tem use case para pensar, né? Você não tem hipóteses, né? Teve um cara lá atrás, na época era do Meta lá do Facebook, e ele falou que tudo começa com uma boa pergunta, né? E outros já falaram isso. Então, eu acho que pelo desconhecimento da diretoria, do poder que uma área de atendimento pode ter, eu acho que não rodam perguntas de que CX poderia responder, sabe? Então, por isso que o cara não vai investir em botar uma coisa tão mais... Tem a coisa de investir para fazer um bot para responder porque dá saving. E tudo bem, eu entendo isso, consigo entender. Mas a gente não está falando aqui do básico, isso deveria ser básico, a gente está falando do valor agregado. Então, ao organizar esta base, como é que eu dialogo com ela? A gente pode estar de acordo que
a gente deveria ter quase que uma LLM própria de cada empresa, só com comentários de consumidor? Daria, certo? Porque é um dado proprietário. Se Sim. tem algo que é proprietário, é o que o Claro. cara fala para mim nos diversos canais, seja fala, escreve, etc. Então, em teoria, o que eu tenho de mais perto disso, eu poderia até agregar algumas pesquisas, desde que bem feitas, e eu deveria ter um local que é um local de teste para qualquer ideia que eu tenha idiota, né? Estamos de acordo? Assim, deveria ser assim. Eu não vi ninguém fazendo ainda, eu quero fazer isso, deixa registrado já aqui, vocês me cobram daqui a 2 anos. Mas para mim, cara, eu tenho aí algo que ninguém mais tem e que o CEO deveria acordar, em vez de meter no Claude, no GPT, deveria colocar lá dizendo, escuta, dá para fazer ou não dá para fazer? Conta aí, Jax. Já estou fazendo, já estou. Já, Boa. É porque Mas é você isso, concorda? sabe Quer dizer, que você quer fazer a pergunta. O problema é que nas empresas a gente quer muito rápido as respostas. Põe a IA para dar as respostas. Põe os dados para dar a não, acho que resposta. A gente vai na resposta, não na pergunta. Por isso que a gente não sabe que pergunta fazer. Só quer no a final resposta. é importante o preparo, né, do profissional. Não adianta você ter toda essa informação, ter o repertório, né, para usar aqui a palavra que o Jacques trouxe, que no final, né, Felipe, quando você monta isso, né, com toda essa base proprietária, é esse repertório que a empresa passou a ter. Mas se você não souber fazer pergunta, né, acho que esse preparo do profissional nunca vai ser substituído por uma IA. A IA, no final, se bem usada e se for necessária, ela vai ser meio, ela não vai ser fim, né? Gente, por falar em fim, a gente está com o nosso tempo acabando, eu vou fazer o timekeeper, infelizmente, infelizmente. Vamos ter que ir para a última pergunta, que é a pergunta que a gente está fazendo para todos os convidados, todos os coautores do livro. Relembrando, o nome do livro é A Excelência no Atendimento ao Cliente, os bastidores da operação. E a última pergunta para cada um de vocês é, na sua experiência, o que as empresas ainda não entenderam sobre esse bastidor de atendimento ao cliente? Quem quer começar? Vai lá, Jacques. Olhe, algumas coisas elas ainda não entenderam. Primeiro, qual é o espaço que você vai dar ao cliente no seu negócio? Tá? A gente sabe que num país de renda média o caixa ocupa um espaço extremamente importante e será assim, não vamos nos iludir. Tá? Nós precisamos entender qual é o espaço que o cliente ocupa no negócio. 2, nós precisamos ser generosos com esse cliente para entender o quanto realmente ele é capaz de trazer de contribuição para o negócio. E existem algumas formas de contribuição. Uma delas é a informação que ele te gera espontaneamente. A segunda é o grau de envolvimento que ele tem com você, porque isso sinaliza se a sua empresa viesse a deixar de existir amanhã, se as pessoas sentirão falta dela. Tá? E isso é fundamental, porque se a sua empresa não fizer falta, ela é que está ocupando um espaço um tanto quanto difícil. E é claro que o terceiro é o valor de contribuição efetivo, ou seja, o quanto que ele é capaz de realmente deixar dinheiro no caixa. E para isso, a gente precisa entender que o atendimento não é uma área apartada do negócio, não é uma área, eu terceirizei com o BPO e pronto. Não. Não é core atender o cliente. Sim, é core atender o cliente, mesmo que um BPO o faça. Tá? Então, o bastidor aqui é o seguinte: nós precisamos trazer o cliente para os conselhos das empresas. Tá? E eu não estou falando só no board, eu estou falando nos conselhos de administração. Você tem um monte de velhinho ali, perdão da expressão para os velhinhos, que olham os números com muita generosidade, com muita crítica, mas esquecem de um fator fundamental: quem gera o número é o cliente. E não tem ninguém em conselho de administração algum falando sobre clientes. Então, o grande bastidor aqui é justamente esse. Pessoal, aprendam que você não vai conseguir fazer uma empresa sem clientes. Isto é humanamente impossível, a não ser que você seja um monopólio. Porque aí todo mundo é obrigado a consumir de você, mesmo você sendo uma porcaria. Tá? Mas como nós estamos falando, tá, de CX para não gênios, né, para gente que precisa competir,
Então, nós precisamos olhar para esses aspectos que envolvem o cliente e que, infelizmente, estão nos bastidores, mas deveriam estar nas mesas de decisão. Eu vou pegar esse gancho. Para mim, é, o que está nos bastidores é que não deveria ser bastidor, né? Assim, o bastidor tá bom, eu entendo que existe um bastidor, e existe mesmo, né? O livro está muito bem escrito. Mas esquece o bastidor, se você acha isso é sujo, aquele monte de gente falando, esqueça, pô, traz isso para frente do palco, né? Como é que isso vira frente do palco? Eu acho que é o salto que nós todos precisamos através de uma gravação como essa, através das metodologias ali da CX Brain que o Jacques comentou, através de residentes que estão imbuídos dessa coisa, isso precisa trazer. Um exemplo que eu fico muito orgulhoso de comentar, nós temos 4 KPIs, né, 4 medidas chaves para o ano para pagar bônus. A gente tem caixa, a gente tem margem de contribuição, vendas e NPS. NPS é 25% do meu bônus. Então você imagina, tudo bem, puta, mas a NPS não é a medida ideal, dá para enganar, tudo isso que vocês estão falando eu sei. Mas se eu não tenho isso, eu não tenho espaço para discutir isso em 25% do meu bônus, né? Porque claro que eu sou movido por recompensa, óbvio, né? Então se eu não coloco isso na recompensa, como é que eu direciono a companhia para discutir isso? Se eu fico só no caixa e caixa é 50% do bônus, amigo, você respondeu o que o Jacques colocou lá no início. Então meu ponto todo esse, é sair dos bastidores, deixar que o bastidor opere bem, eu acho que o livro ajuda muito, mas é nós patrocinarmos a vinda aqui para o palco central, para o leading role ali, para ser a pessoa que direciona realmente a companhia. Eu acho que esse é muito em linha com o que o Jacques comentou. Maravilha, trazer para o palco e levar para os conselhos. Às vezes é mais gostoso levar a influência para o conselho, né? Mas levar clientes talvez possa gerar resultado melhor. É isso aí. Gente, quero fazer então aqui já o meu agradecimento para vocês dois. Fantástico aqui, vocês arrasam, vocês deram uma verdadeira aula aqui, é muito bom. Muito obrigado. Obrigado aqui por toda essa contribuição. Obrigado por quem nos acompanhou até agora. Mais uma vez, quero deixar aqui o livro, vai lá, compra. O capítulo desses dois aqui estão fantásticos, mas tem mais outros 19 coautores lá que são todos muito bons, vale a pena. Tá bom? Eu já agradeço, Thiago. Obrigado mais uma vez também. Mais um episódio. Jacques, Felipe, querem fazer o fechamento de vocês? Agradecer que vocês estão dando esse espaço, já fizeram todos os outros. Quando tivemos o lançamento do outro livro, eu lembro exatamente dessa frase, Márcio, que a gente falou, que o CEO é o dono do CX. Isso. Cara, assim, a contribuição de uma mídia qualificada, com pessoas como já que são pensadores de mercado, trazer isso, botar numa mesa, conversar, gente, assim, o benefício não é para o Brasil, né? A gente trata mal, já que se usa um conceito que ele nem falou que ele ia falar, que é o conceito do esforço, né, já que a recompensa do esforço, acho, o retorno do esforço. Cara, a gente precisa tirar isso daqui. A gente tem muita fricção nesse país, é muito alto esse mato. Mas se a gente não parar um pouquinho para ouvir isso daqui, então obrigado para quem está ouvindo também até agora ou assistindo, porque, gente, vamos lá, vamos fazer um movimento, vamos botar esse negócio. E o Grupo Padrão, enfim, faz isso há tantos anos que eu só bato palma para eles, como eles sempre sabem, e passo a bola aqui para o mestre. Vai lá, Jacques. Imagina. Antes de mais nada, eu queria realmente agradecer a oportunidade ao Márcio, ao Thiago, o Felipe, cara. O Felipe é maravilhoso. É um prazer imenso sempre falar com o Felipe, tá? A gente está falando pouco, devemos falar mais, Felipe, tá? Porque a gente trocava muita ideia, trocava muito zap, texto, lembra? Então acho que a gente precisava retomar um pouco disso, porque isso é uma coisa importante. E, na verdade, deixar esse exemplo para as pessoas. A gente falou em repertório. E repertório vem da nossa capacidade de exercitar o contraditório, de saber ouvir, de saber escutar, de saber falar, de saber argumentar. A nossa relação com a tecnologia só será mais frutífera, só será mais saudável, só será mais sadia se pudermos saber também como viver sem ela. Se soubermos também como conversar entre nós de maneira educada, de maneira tolerante, de maneira generosa e de maneira humilde, porque sempre temos a aprender. E esse, eu acho que é um ótimo exemplo para a gente fechar o nosso papo aqui sobre CX. CX é uma forma de você, como empresa, aprender que você, não é eterna, 2, que você não é a última bolacha do pacote, 3, que
Sem clientes, você não vai continuar sendo uma empresa. E já que você tem essa capacidade imensa hoje de aprender com milhões e milhões de clientes, faça isso. Garanto que você vai aprender bastante e a sua empresa vai ganhar muito mais. Eu não posso falar mais, né? Depois da palavra desses dois, assim, duas referências que a gente tem no Brasil, e essa aula gratuita, só posso pedir para quem ficou conosco até agora, nos assistindo, nos ouvindo, deixa o like, compartilha esse conteúdo, faz chegar para mais gente. É importante que a gente debateu aqui. Esse é um dos episódios. A gente fez outros 9 episódios da série do livro. Assista os outros episódios também, com os outros coautores, e aí vocês vão ter uma amostra da potência, que o Márcio já falou que é esse livro. Compre o livro também, a gente vai deixar todas as inscrições, tudo aqui na descrição do vídeo, né, e do podcast. Jacques, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. Felipe, igualmente, muito obrigado, foi de novo um prazer te receber aqui no Debate no Café pela segunda vez. Márcio, super obrigado, e a gente se vê no próximo Debate no Café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.